E aí, beleza? Vamos supor que você precise dimensionar a massa de anodo para o sistema de proteção catódica de algum acessório para umbilical em conformidade com a ET 3000, 1500, 940 e também com o DNV B401. Para fazer isso, a dica é você baixar essa planilha que eu estou compartilhando na descrição desse vídeo. Aqui basicamente você tem essas células na cor lilás que você preenche manualmente, as células vermelhas que você preenche usando as tabelas e as células verdes que têm as fórmulas que fazem os cálculos. Vale lembrar que essa planilha é somente para os acessórios dos umbilicais, que podem ser, por exemplo, cap, hang-off, armopote, pulling head, restritor de curvatura. Essa ET da Petrobras, ela também fala sobre a proteção de dutos flexíveis, mas essa planilha é só para os acessórios. Então, para a gente entender como é que funciona essa planilha, vamos usar como exemplo aqui um equipamento que é um conector angular ACM e ele tem aqui dentro dele um adaptador flange com transição cônica que eu vou considerar que seja a peça que a gente vai proteger. Então eu vou separar essa peça e a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a área de superfície. Então aqui no AutoCAD a gente chama o comando área e clicando na peça ele me diz que ela tem aproximadamente aí 2,7 metros quadrados de área de superfície. Então aqui na planilha a gente coloca 2,7 e a próxima etapa é dizer para ele o tempo de serviço, que eu estou aqui estipulando aleatoriamente que seja, por exemplo, 25 anos. Aqui nessa planilha, sempre que você tiver uma nota do lado de algum item, ela te conduz para algum tipo de comentário. Então aqui no tempo de abandono, clicando aqui na nota 1, ele me diz, de acordo com a ET da Petrobras, que são recomendáveis 2 anos do período de abandono temporário. Então clicando aqui em voltar, eu vou considerar aqui que são 2 anos de abandono temporário. Agora você precisa definir essas constantes A e B, usando aqui essa tabela. Você pode digitar qualquer valor que você quiser aqui, mas o ideal é você clicar na tabela que ela já te preenche esses valores automaticamente. Então, clicando aqui na tabela, você vê lá que o valor de A e B ele muda. Então, aqui nessa nota 2, a gente entende o que é categoria 1, categoria 2 e categoria 3. Essa nota 2, ela chama aqui um comentário da DNV, onde categoria 1 é o tipo de revestimento de pintura epóxi com 20 micra. Na categoria 2 é uma ou mais camadas de epóxi poliuretano vinil com 250 micras. E eu vou considerar aqui para o nosso projeto que o nosso filme seco tem uma espessura de 350 micra com 2 ou mais camadas de epóxi poliuretano vinil. Então, voltando aqui, eu vou escolher categoria 3 e aqui eu tenho a profundidade até 30 metros ou maior do que 30 metros. Então eu estou considerando que a minha peça está numa profundidade maior que 30 metros e tem uma pintura, ou seja, um revestimento de categoria 3. E aí ele já carrega para mim 0,02 para o A e 0,008 para o B. Com isso, ele já consegue calcular o fator de revestimento médio de abandono, fator de revestimento médio do projeto e fator de revestimento final. Agora, nessa tabela, a gente vai escolher aqui a densidade de corrente em função da profundidade. Caso a sua peça fique em contato apenas com a água, você considera aço, carbono submerso. Mas se ela tiver contato com o leito oceânico e tiver contato com os sedimentos, a gente considera como aço carbono enterrado. Então, essas células de DI, DM e DF, que são as densidades inicial, média e final, qualquer valor que você clicar na tabela, você vê que ele já carrega automaticamente, que para mim aqui vai ser essa, aço carbono enterrado com profundidade superior a 1000 metros, e eu já carreguei aqui os valores. Então aqui eu já consigo calcular o valor da corrente inicial necessária, corrente média necessária e corrente final necessária. A próxima etapa é selecionar a capacidade eletroquímica do anodo e o potencial. Você repara que aqui de novo, essas células elas atualizam bastando clicar aqui na planilha. Então eu vou selecionar essa opção aqui de 1500 e menos 0,95 porque é anodo de alumínio em contato com os sedimentos. Agora aqui a gente tem que selecionar o fator de utilização, esse U. E esse U ele depende da geometria do anodo. Então, para você saber quem você vai selecionar, você tem que entender quem é o anodo standoff e quem é o anodo flush mounted. Então, clicando aqui na nota 4, tem um exemplo.
O standoff ele é o anodo que fica afastado da superfície da peça e o flush mounted ele fica próximo, nivelado à superfície da peça. E aí, se o comprimento L que você vai informar for maior do que 4 vezes o raio, aí ele vai ser do tipo longo, caso contrário ele vai ser do tipo curto. Clicando nessa nota 5, a gente vai ver que se o seu anodo for redondo, R é simplesmente o raio. Mas se o seu anodo for quadrado, R vai ser o perímetro dividido por 2π. Agora, esse S ele é necessário para outra fórmula. Para você saber quem é S, você tem aqui o anodo do tipo flush, e S vai ser a média aritmética da largura em relação à espessura. Então, você ainda vai ter que complementar aqui com esse valor de ρ, que é a resistividade da água. Então, clicando aqui na nota 7, ele me diz que ρ é a resistividade e que ela pode ser considerada um valor entre 0,3 e 1,3. Na verdade, esse valor de ρ ele pode ser obtido também por esse gráfico que está na figura 10.1, onde você tem aqui a temperatura da água e aqui as curvas de salinidade. Para esse nosso exemplo, por exemplo, aqui um anodo que eu vou considerar para usar para proteger a nossa peça, com 150 milímetros de comprimento e aqui um perímetro que vai ser 4 vezes 50. Então o meu L aqui vai ser 0,15, eu tenho que passar de milímetros para metro, e o meu R, fazendo aqui as contas, vai ser 0,0637. Então aqui na planilha eu vou colocar 0,150 e 0,0637. Agora, fazendo aqui uma análise, a gente consegue ver que o L é menor do que 4 vezes o R. Então, isso caracteriza um anodo do tipo curto. Então, aqui no meu fator de utilização, eu vou escolher esse anodo com 0,85, porque ele é do tipo standoff e ele é do tipo curto. Na hora de calcular aqui a resistência do anodo, você já tem que colocar aqui o valor de ρ. Como a gente já viu aqui que o ρ pode ser entre 0,3 e 1,3, eu aqui vou adotar um valor médio, que seria 0,8. Então, preenchendo aqui o valor de ρ como sendo 0,8, ele usa essa fórmula para calcular o valor de RA. Vale notar que essa fórmula está diretamente relacionada com o fator de utilização. Por exemplo, se eu clicar aqui, aqui embaixo muda junto. Essas duas tabelas elas estão linkadas. Então, tanto faz se você seleciona aqui na fórmula ou se você seleciona lá em cima no fator de utilização. Sempre vai ter que ter uma relação coerente entre o fator de utilização e a fórmula que calcula o valor de RA. Então, concluindo esse anodo que eu escolhi, a gente vai ver que com esse fator de utilização ele precisa de 3,6 kg de massa e ele tem aqui uma corrente de 0,122 que é maior do que essas duas correntes aqui, a inicial e a final, que eu estou repetindo aqui, mas a gente já calculou elas lá em cima. E eu botei ela de novo aqui embaixo para ficar mais fácil de fazer a comparação. Como essa resistência é uma função da geometria, você tem que checar se ele está te dando o fornecimento de corrente suficiente para suprir a inicial e a final. Então, considerando que esse anodo aqui ele tem uma massa de aproximadamente 0,975 kg, a gente precisaria de 4 anodos desse modelo para proteger a nossa peça. Agora, se eu estivesse usando um anodo do tipo flush, eu teria que mudar o valor aqui do meu comprimento para 1,65 e calcular o valor de S, que é a média aritmética de 30 e 100, que é a espessura e a largura. Fazendo esse cálculo, a gente vê que 1,65 é maior do que 4 vezes a espessura, mas é menor do que 4 vezes a largura. Então, aqui na nossa tabela, isso caracteriza o anodo flush mounted do tipo curto. Então, para esse anodo flush mounted, eu teria que atualizar aqui o meu L para 0,165. Então, eu vou botar aqui em S 0,065. E vou escolher aqui o flush mounted do tipo curto. E aí você vê que ele já selecionou a fórmula correspondente para calcular o valor de RA. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma massa necessária de 3,85 kg. E aqui a corrente ela é suficiente para suprir a inicial e a final. Então, nesse caso, considerando que esse anodo ele tem aproximadamente 0,96 kg, a gente precisaria também de 4 anodos para fazer a proteção da nossa peça. Então, para finalizar, a gente pode considerar que as nossas peças ficariam desse jeito.
Os anodos precisariam de 4 de cada um para fazer a proteção catódica. É isso aí, valeu!